Agora que a gente concluiu a parte da avaliação de empresas relacionada ao fluxo de caixa descontado, o que é um método absoluto, né, que portanto a gente está olhando para as premissas do próprio negócio, como é que evoluem as receitas, os custos, as despesas, os investimentos. Vamos falar aqui também de algumas análises adicionais para que esse processo seja feito de uma forma bem robusta e mais completa. Primeira análise adicional fundamental num processo bem feito de avaliação de empresas é a avaliação por múltiplos, que é um método de avaliação relativo. O conceito da avaliação por múltiplos, ele avalia a empresa com base nos indicadores e preço de empresas similares negociadas em bolsa, né, que são as empresas públicas, ou de empresas que tenham passado por transações de fusão e aquisição. Alguns dos indicadores mais utilizados como múltiplos para esse tipo de análise são o preço-lucro, o valor do negócio, né, o enterprise value sobre o EBITDA e também o enterprise value sobre a receita. Né? Esse conceito de enterprise value a gente já falou aqui anteriormente no curso. Nesse momento, espero que ele já esteja bem consolidado na cabeça de vocês. Os múltiplos de mercado, então, como que a gente vai fazer isso? Né? Primeiro a gente vai tentar olhar para o universo das bolsas de valores, que são as empresas que são listadas e têm seus dados abertos, né? Tem todo dia ali negociações com as ações dessas empresas. Quais são as empresas que têm uma certa similaridade de modelo de negócio com a empresa que a gente está avaliando? Todo dia, né, o mercado põe um preço nessas empresas, né? Esse preço diz para nós qual que é a capitalização de mercado, né, ou o valor do equity dessas empresas. No exemplo que a gente está colocando aqui, hipotético, a gente teria, por exemplo, 5 empresas aqui para comparar com a nossa empresa-alvo. A partir do valor de mercado, a gente consegue, olhando para os fundamentos da empresa, dessas empresas, calcular o valor de EV, né, o valor de firma delas, ajustando pela posição de dívida líquido ou de caixa líquido delas, né, conforme a gente já explorou aqui no curso. E esses indicadores, né, o EV ou o equity, o market cap, a gente vai comparar com os principais fundamentos da empresa, por exemplo, as suas receitas, ou seu EBITDA, ou seu lucro líquido. Os 3 mais utilizados, tá, mas sem estar aqui numa descrição exaustiva, o múltiplo de EV sobre receita. Por exemplo, a gente poderia olhar dessas 5 empresas e calcular uma média, uma mediana. A gente poderia olhar também, por exemplo, o múltiplo de quantas vezes elas são negociadas nos seus respectivos EBITDAs, né? Que a gente já viu que é uma métrica super importante ali de quanto que a empresa consegue ter de margem operacional do seu negócio. E tem também vários analistas que gostam de olhar o múltiplo de lucro líquido, né? Mas aí comparando o valor de equity, tá? De market cap dividido pelo lucro, isso é que vai trazer para a gente o famoso PE, ou Price Earnings. Tá? A gente poderia inclusive fazer mais alguns, por exemplo, múltiplo de market cap sobre valor do patrimônio, ou por exemplo, o valor do negócio do EV sobre alguma métrica operacional, por exemplo, valor de capacidade instalada, ou número de clientes, enfim. Eu estou ilustrando aqui alguns dos principais, que são os mais utilizados aí como um referencial. Tá? Então a ideia é que a gente encontre aí na média quantas empresas comparáveis são negociadas e aplica isso contra o fundamento da própria empresa. Né? Então, por exemplo, aqui a gente chega numa conclusão de que essas empresas são negociadas em média a 12,9 vezes EBITDA, a gente vai olhar qual é o EBITDA da empresa que a gente está olhando em questão e vai multiplicar isso por 12,9. E aí uma outra forma de se fazer uma avaliação relativa bem feita, né, que serve como complemento à avaliação por fluxo de caixa descontado, é a avaliação por transações precedentes. E nessa a gente vai buscar o que aconteceu de transações relacionadas àquele setor, àquele segmento de atuação da empresa, e vai tentar montar conforme as informações forem, né, disponíveis, né, nem todas as transações têm seus dados divulgados,
Às vezes a transação não informa nem quanto foi o valor da transação e às vezes ela informa qual é o valor da transação, porém não informa as características da empresa que foi vendida. Aí fica um pouco complicado de se calcular os múltiplos implícitos, né? Mas quando isso é divulgado, e há também vários casos em que isso é divulgado, o que a gente faz? Então a gente pega ali e entende, bom, quanto que foi precificada essa empresa aqui, a Current, quando ela foi comprada pela Average, né? Que é um exemplo que a gente montou aqui no caso. Ela foi comprada por 2.350, né? Em 2017, por exemplo. Aí essa empresa que foi vendida, ela tinha números com os quais a gente conseguiu calcular quais eram os múltiplos implícitos na transação. Então, por exemplo, ela foi comprada a um valor correspondente a pouco menos de 2 vezes as suas receitas, a 9,4 vezes o seu EBITDA ou 11,2 vezes o seu EBIT, né, o seu lucro operacional depois da depreciação e amortização. E aí a gente teria aqui na nossa amostra, por exemplo, mais 5 casos, né, compondo aqui 6 empresas comparáveis que foram vendidas, a gente tem os múltiplos e consegue computar, então a gente encontra aqui, por exemplo, uma média de múltiplos de transação na casa de 10,9 vezes EBITDA, por exemplo. Tá? Então a gente também poderia ter isso como um outro referencial. O que a gente gosta muito de fazer é ter os 3, né, fazer uma avaliação por fluxo de caixa descontado muito bem feita, fazer uma avaliação por múltiplos de mercado, fazer uma avaliação por múltiplos de transação precedentes, entender esses intervalos de valores e de várias experiências que eu já tive na minha carreira fazendo isso, eu quase sempre consigo perceber uma convergência entre esses 3 métodos que vão justamente determinar para nós um intervalo de valor, né? Porque o valuation, a avaliação de empresas, no final das contas, ele acaba sendo um pouco de arte, um pouco de ciência, né? Vocês veem aqui, por conta de todos os cálculos e as teorias por trás, que tem ali uma parte de ciência bem relevante, né? Para a gente conseguir fazer isso de uma forma metodologicamente robusta, mas também tem um quê de arte, principalmente no que diz respeito à determinação de características de negócio, na determinação de premissas, né? Porque senão o modelo ele vai ser simplesmente apenas tão bom quanto a qualidade dos insumos que a gente coloca nele, né? Então a gente quer passar bastante tempo pensando de uma forma estratégica, também qualitativa, na qualidade dos insumos que a gente coloca no modelo para ter um ótimo resultado. Então a gente sugere aqui um exercício que vai ser proporcionado no material de suporte aqui do curso para que se calcule os múltiplos de mercado dessa lista de empresas comparáveis com a empresa que a gente quer avaliar e, na sequência, para que se calcule os múltiplos implícitos destas empresas com transações precedentes. Então, esse é o exercício que a gente está propondo relacionado à avaliação por múltiplos.